Salve Sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Psicamente. E sim, estamos aqui de novo. E hoje, vocês já viram aí no título, vai ser um vídeo que é polêmico. Primeiro porque é o Whindersson Nunes. E segundo porque é um tema que eu diria que a maioria dos brasileiros tem alguma coisa a ver com esse tema, né? Que é a vontade de ser pai ou mãe. Para eu conseguir fazer o vídeo aqui, ter um pouco mais de informação, eu vou usar uma reportagem aqui do G1 de Piauí, é isso mesmo. E aí a gente vai discutindo, eu tenho algumas coisas aqui para falar que eu acho que são importantes, tá? Bom, me apresentar rapidinho, se você está chegando nesse vídeo aqui por acaso, por causa do título, por causa do Whindersson Nunes e tal, meu nome está aqui na tela, tá? Você pode me chamar de Baltazar. Eu sou médico e eu faço uma residência médica em medicina psicossomática e psicoterapia na Alemanha, tá? Esse canal aqui fala basicamente de saúde mental, mas só que eu procuro mostrar outras coisas, porque a saúde mental, ela abrange muito mais do que aquela tradicional saúde mental que a gente conhece, né? E aí a gente começa a ir para outras áreas de conhecimento, do conhecimento humano, e então é um canal de saúde mental, mas eu falo sobre muita coisa porque tem a ver, enfim. Então, vamos começar aqui, tá? O videozinho rapidinho, sem mais delongas. Eu vou adicionar aqui, aí eu troco assim e faço isso aqui. Beleza. Então tá aí, ó, a notícia do dia 2 de fevereiro, então faz 2 dias. O Whindersson revela perda de segundo filho e desejo de ser pai com barriga solidária. Veja como funciona o procedimento no Brasil. Então, já começa aqui, né, no título, ele perdeu o segundo filho, né? E então ele está tendo a ideia de, antes chamava, na minha época de criança e adolescência e tal, tinha até acho que uma novela que chamava Barriga de Aluguel, né? Então ficou popularmente chamado de barriga de aluguel. É como se você tivesse alugado uma barriga, né? Acho que esse nome é horrível. Então, barriga solidária, talvez, né? Mas já é estranho, né? Eu vou chegar lá, não é uma crítica, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? Enfim. Vamos lá, vamos ler aqui a notícia. Deixa eu só abrir aqui para mim, né? Então, norma do Conselho Federal de Medicina prevê o procedimento chamado pelos profissionais de saúde de gestação de substituição ou cessão temporária de útero ou cessão temporária de útero. A gestão, nesses casos, deve seguir as regras previstas na Resolução 2320 de 2022. Então, o humorista Whindersson Nunes revelou no X, no antigo Twitter, na quinta-feira, no 1º de fevereiro, o desejo de ser pai solo por meio do procedimento conhecido popularmente como barriga solidária. A técnica não dispõe de legislação própria e é permitida no Brasil, regulamentada por meio de resolução do Conselho Federal de Medicina. Contudo, algumas normas bastante específicas devem ser seguidas. Ele falou da vontade de ser pai e o quanto tem trabalhado para garantir uma vida confortável para um possível futuro bebê e a mãe da criança. Ainda na quinta, o Whindersson revelou, em publicação no X, ter perdido o segundo filho no ano passado. Em 2021, ele compartilhou detalhes da gestação de João Miguel, fruto de sua união com Maria Lina. O bebê nasceu prematuro de 22 semanas e acabou falecendo 2 dias após o parto. Barriga solidária para ser pai solo, aí um tweet dele, né? É permitido no Brasil? Eu queria que meu filho ou filha fosse brasileiro.
Ano passado tive outro filho e perdi mais uma vez. Quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra. Quebrei a mão em uma praia no Triângulo das Bermudas. Minha vida não é a novela que você quer que seja. Eu sou mestre em fazer três coisas ao mesmo tempo. 11h30 da manhã aqui na Tailândia, trabalhar muito para o meu filho ser rico e a mãe dele também, independente dela ser minha esposa ou não. Então, a gente já está vendo aqui, tá, que ele tem uma vontade enorme de ser pai. Tá? Acho que eu vou ler a reportagem primeiro, todinha. Eu não queria falar muito da parte da lei e tudo, mas talvez seja importante também, né? Então, a barriga solidária é chamada pelos profissionais de saúde de gestação de substituição, cessão temporária de útero. As orientações estão previstas conforme técnicas de reprodução assistida, realizada em clínicas particulares e somente em alguns hospitais públicos por todo o país. Assim, o procedimento, na maioria das vezes, é pago e os custos são altos. Conforme o Conselho Federal de Medicina, as unidades que prestam serviço de reprodução assistida podem realizar o procedimento desde que exista, entre os contratantes, uma situação que impeça ou contraindique a gestação. Esse não seria o caso de Whindersson, que apenas deseja ser pai solo. Contudo, o CFM prevê que, em caso de divergência da resolução, é possível buscar o Conselho Regional de Medicina para autorização. André Luiz Ainguerrer, médico especialista em reprodução humana, explicou ao G1 que, apesar das restrições impostas, o Whindersson pode recorrer, então, ao CRM para autorização. Então, vamos lá. Em situações que fogem do Conselho Federal de Medicina, a gente vai e solicita essa permissão. Não pode ter um envolvimento financeiro, então é por isso que daí o CRM chama os envolvidos para ver se realmente tem os laços de amizade, de que está fazendo isso para ajudar, e daí sim eles autorizam uma amiga a ceder o útero, os óvulos também sendo uma amiga. Explicou o médico. Aí tem um videozinho dele aqui, não vou colocar. Além desse ponto, outras regras devem ser seguidas envolvendo a mulher que excede o útero e ainda a forma como será obtido o material genético, regras a serem seguidas, impedimento da gestação. Caso não haja os impedimentos por motivos de saúde, o CRM pode autorizar o procedimento como mencionado acima. Ter filho e grau de parentesco, né? Não pode. Caso não seja possível seguir essa regra. Outra questão diz respeito ao acidente temporário do útero, ele deve ter ao menos um filho vivo e pertencer à família de um dos parceiros em parentesco conseguindo até o quarto grau, como irmãs ou primas, por exemplo. Sem caráter lucrativo, autorização do parceiro ou da parceira, é necessária ainda a aprovação do cônjuge ou companheiro por escrito, se acidente temporário do útero for casado ou viver em união estável. Documentação específica, aí deve ter as documentações, tal, enfim. Essa é a reportagem do G1. Não teve, pensei que ia ter mais detalhes, não cheguei não tinha lido. Então é isso, né? O Whindersson Nunes quer ser pai, e aí vem para essa barriga solidária. Aí eu anotei algumas coisas aqui, né? Primeiro eu vou falar a crítica a essa lei, tá? Para eu criticar a lei de uma forma geral, ou a ideia de barriga de aluguel, barriga solidária, enfim, né? Eu vou me pegar a uma pauta, a um capítulo dentro da medicina psicossomática que chama teoria do apego, tá? A teoria do apego diz que toda criança quando nasce, todo ser humano, né, todo sapiens quando nasce, ele tem que criar um vínculo com a pessoa, com o primeiro cuidador dessa criança, né? E através desse vínculo é onde ele vai conseguir começar a fazer um desenvolvimento sadio do cérebro, né? Vai conseguir espelhar as emoções, né? A gente tem aqueles conhecidos neurônios espelhos, por exemplo, que foram descobertos recentemente. Então, a criança vai ver quando a pessoa ri para ela, né? O bebê, o recém-nascido, né? Não nos primeiros meses, ele só consegue ver a distância do peito para o rosto, né? Mas aí, conforme vai passando o tempo, os meses, a gente já vai percebendo que o bebê começa a interagir com os humanos, né? Com os adultos, e nessa interação ele começa a ver as mímicas, né? E além de ver as mímicas, ele também sente o corpo da mãe. Então ele está chorando, está com medo, está com frio,
né? Ele nem sabe entender ainda isso, né? Que é antes da linguagem. Mas só que o fato da mãe pegar, né? Eu tô falando da mãe de propósito. O fato da mãe de pegar, encostar no peito, tá lá, chorar, a mãe ter aquele cuidado, tudo, isso também tem uma sensação corpórea, né? Porque as emoções também estão no corpo, né? O nosso cérebro está no corpo, gente, né? Os nervos vão até as articulações, tudo. Então, a nossa alma, ou a nossa mente, está no corpo inteiro, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Você não tem um corpo, você é o seu corpo. Então, esse primeiro cuidador é essencial para a criança, né? Nós falamos que essa regra equivale para qualquer cuidador, né? Tem que ter lá. Mas dentro da medicina psicossomática, né? Dentro da teoria psicodinâmica como um todo, a gente fala que a mãe é insubstituível até onde nós sabemos, tá? Primeiro, ela carregou. A interação que ela tem com o bebê é diferente de qualquer outra pessoa. Ela, a partir do momento que a mãe ela tem uma criança no útero, ela nunca mais está sozinha no lugar. Ela vai vivenciar as coisas, a criança vai vivenciar junto. Ela vai conversar. O que ela imaginar, o que ela vivenciar, né? Tudo vai ser passado para o bebê. Né? Não que vai imaginar uma coisa, o bebê vai imaginar também, não é isso que eu estou falando, mas o fato de você imaginar, por exemplo, estou com medo do futuro, né? Que a gente fala que é ruminar, né? O pensamento, isso gera estresse. E esse estresse vai para a criança. Então, não tem como a mãe ser substituível até onde nós sabemos, tá? Pode ser que o humano se desenvolva, né, ou evolua mais ao ponto de, né, porque o humano está ainda, né, em evolução, tá em evolução constante. Tá? Nós construímos realidades, né? É só você ver a volta, né? Parece que a nossa memória ela já está deslocada da gente, porque a gente usa a tecnologia, o Google, né? A nossa memória já está deslocada. Às vezes a gente lembra de alguma coisa, mas para lembrar com detalhes a gente vai lá no Google consultar, né? Então, eu não sei o que pode ser no futuro nesse sentido, né? Mas hoje nós falamos que amanhã é insubstituível, né? E aí já começa o problema que eu acho, aí é uma opinião pessoal dessa lei, tá? Primeira coisa, todo mundo tem a liberdade de ser pai, de ser mãe, tal, a lei, papapá, a liberdade, tudo bem, tá? Mas é impressionante que a gente tem lei, né, que proíbe uma mulher de retirar um embrião, né, um embrião que nem tem sistema nervoso ainda formado, nada, porque fala que está tirando uma vida, mas nós permitimos a gestação de uma criança de uma maneira semi-artificial, né? Por causa da vontade de um adulto que não consegue ter filho sozinho, ninguém consegue ter filho sozinho, né? Você sempre precisa, né, dos gametas masculino e feminino. Como que nós permitimos que uma criança cresça e saiba que ela não surgiu por causa de um amor entre duas pessoas, mas sim por causa de uma vontade individual, né? Isso é permitido, né? O que isso vai ter de sequelas, né, para a criança, nós não sabemos. E quando eu falo sequelas, gente, não imagina que é vai ser aquela pessoa com um transtorno mental muito grave, ou vai ser, sei lá, um autismo muito grave, sabe? Assim, não é isso não. É simplesmente um vazio, um buraco, no sentido, né, de quase que não dá para colocar em palavras, tá? Isso vai acompanhar, vai ter tipo um, um espaço lá, tipo, não ocorreu como normalmente ocorre,
né? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Como que a gente permite uma coisa dessa, tá? O sistema, ele é, né, complicado, né? E de novo, estou aqui sem zoom, sem foco. Aí. Bom, então, já de saída, já tem alguma coisa lá que não vai estar, uma coisa que eu estou falando, uma situação, tá? Que não vai permitir um desenvolvimento 100% adequado, ou mais próximo do adequado, tá? Porque já vai ter aí um problema, né? E aqui, nesse lugar, eu já vou falar com o Whindersson Nunes, né? É claro que ele não vai assistir esse vídeo, tá? Mas só que eu, assim, se o Whindersson Nunes assistisse esse vídeo, eu pediria para ele pensar em psicóloga, tá? Em psicoterapeuta, né, de verdade, né, formado, né, com uma boa formação, tudo, psicanalista, talvez, entender de onde vem essa vontade dele ser pai. Ah, eu tenho faz tempo, isso aí desde... Tá bom, por quê? Né? Uma coisa que na medicina psicossomática que a gente faz é perguntar sempre por quê. Por que que eu estou colocando meu mão no rosto agora? Né? Por que que eu estou fazendo o vídeo? Por que que eu estou fazendo aquilo? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu não fiz? Né? Então, ele tem que se perguntar criticamente por que que ele quer ser pai, né? Ao ponto de ele pensar em ser pai solteiro. Não é uma crítica a ser pai solteiro, a mãe solteira, não é nada disso. Eu estou falando da vontade do Whindersson Nunes. E também não é uma crítica ao Whindersson Nunes, né? Todo mundo tem os seus desejos, suas vontades, a sua maneira de ver o mundo. Todo mundo tem. Mas o bom mesmo é a gente tentar entender por que a gente é assim, por que a gente tem essas vontades e por que a gente tem esses desejos. A gente sabe que, tipo, essa criança vai nascer, ela vai ter toda a assistência material que ela precisa, com certeza, né, filha do Whindersson Nunes. Talvez ela tenha, provavelmente, muito provavelmente vai ter uma vida feliz, vai ter uma vida boa, né, nesse sentido. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui a título de reflexão para você que está assistindo o vídeo também e pensa e tem uma vontade muito grande de ser pai ou de ser mãe, tá? Se perguntar, né, por que você quer isso? Porque veja bem, gente, a criança está vindo ao mundo, um futuro filho ou filha do Whindersson, né? E aí sempre o discurso, tá? Isso vai ser bem crítico, eu vou falar. Sempre o discurso esse menino já está sendo, ou essa menina está sendo já amado antes de nascer, já é muito amado antes de nascer. Isso é um absurdo. Como que você amar alguém que você nem conhece, que você nem sabe, que você não tem nenhum vínculo? Então quer dizer que você ama uma idealização do que você acha que é ser pai, entendeu? E a gente esquece, né, que a gente está falando de um futuro ser humano. A gente está falando de uma futura pessoa que vai ter os seus desejos, as suas vontades, que não pediu para nascer. Né? Então, vai ser uma criança que só veio no mundo porque o pai desejou muito. Então, é uma atitude egoísta, sim. Tá? É para preencher uma vontade dele. Não é porque ele ama um futuro filho. Tá? E assim, não estou criticando você, o Whindersson Nunes. Não é isso, né? Eu estou usando você porque você é uma pessoa famosa,
né? O título está aí o seu nome, eu quero usar o seu nome sim, para conseguir mais visualização. Claro, eu estou jogando o jogo, tá? Mas ao mesmo tempo, eu não quero criticar você de uma maneira é, radical, falar que é absurdo, não se trata disso não, Whindersson. E não se trata também de você que está ouvindo isso e já pensou dessa maneira, tá? Não é uma crítica, é para vocês refletirem de verdade, tá? Porque ter filho é uma coisa séria. Ter filho é uma coisa séria. Eu, particularmente, tinha uma idealização de filho, eu sempre quis ser pai, né? Mas só que na hora que você tem o filho, realmente não é do jeito que você pensou, entendeu? O buraco é muito mais embaixo. E até hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, como eu era imaturo quando eu tive o meu filho, o Dominique. Né? E aí, sempre quando eu olho para trás, dou uma olhada no passado, e eu comparo com hoje, eu falo, nossa, como eu amadureci, como eu entendo melhor o papel de um pai, né? E eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou olhar para essa situação aqui e vou me ver maturo de novo, tá? Então, é um processo constante, é uma dedicação, tá? Então, fica aqui meu pedido para o Whindersson Nunes, tá? Para ele realmente parar, se você já fez isso e já teve a conclusão e é isso mesmo que você quer, então beleza, mas, poxa, você faz show, você é uma pessoa famosa, tá? Não vai ser tranquilo para essa criança. A gente sempre associa que a criança vai estar tudo bem com ela, tudo quando os pais têm condições financeiras boas, né? O pai ou a mãe tem uma condição financeira boa. Então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, não, gente. Tá? Vou dar um exemplo para vocês verem como as contradições do sistema capitalista. Olha aqui falando do capitalismo de novo, né? Nós sabemos que quando um ser humano nasce, até o terceiro ano de vida é onde vai formar a personalidade. Ou o caroço da personalidade, né, o centro, né, aquele caroço da personalidade é formado dos 0 aos 3 anos. Depois vai, até os 21, né, vai se desenvolvendo, mas até os 3 anos é. E por que isso? Porque é até os 3 anos? Porque é onde está mais em contato com a mãe, né, é onde vai ter o espelhamento das emoções, a teoria do apego, né? Ele vai aprender os limites, sabe? A criança vai ver, enfim, a amamentação, né? Você pode amamentar até os 2, até mais, né? 2 anos de idade. E a gente sabe isso. Então, a criança tem que ficar até os 3 anos, basicamente, com a mãe, tá? Mas o que nosso sistema faz? Manda a mãe trabalhar depois de 6 meses, manda a mãe trabalhar depois de 3 meses, sei lá. Aí manda para o berçário, aí o bebê já vai ter outra pessoa para se relacionar, não é a mãe, né? Então a gente sabe que os transtornos mentais que vão aparecer lá na frente, muitos, depressão, ansiedade, na maioria das vezes, né? Que são as neuroses, tá? Entre aspas, bem, eu estou resumindo aqui para vocês poderem entender. Vai ser nesse período que a gente vai ter a arquitetura cerebral, né, feita com mais cortisol, hormônio de estresse, ou menos cortisol, enfim, vai se criando aí. E depois, isso pode ser que lá na frente, quando surgir gatilhos, né, ele cai numa depressão ou numa uma ansiedade. Né? Então a gente sabe disso. E o que, que a gente faz? A gente fala que o mundo precisa de mais dinheiro, o ser humano precisa trabalhar, e a mãe não pode ficar em casa depois de ter o filho, né? Então, o sistema induz a gente a, a cometer falhas com os nossos filhos, por assim dizer, né? E aí vem também a ideologia do sistema, né? E aí vocês, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, caralhada né, de informação sobre pai, mãe, ou de desejos, ou idealização mesmo, né? Como a gente é bombardeado disso. Mais plus, né, a nossa própria família querendo
exigindo filho, né, para a continuidade daquela família, o desejo dos avós, sabe? A gente é muito influenciado e quando a gente vai ver, se a gente olhar realmente, muito do que a gente deseja e tem vontade, na maioria das vezes não é o que a gente quer mesmo, é essa influência externa, né? E isso acontece muito no Brasil no que tange ter filhos, desejo de ter filhos. Então acho que era isso que eu tinha para falar, tá? É, é importante, né, a gente olhar e realmente, criticamente, nos perguntar se é isso mesmo que a gente quer. Agora, independente de filho ou não, é um comportamento. Mas filho é um nível um pouquinho maior, porque a gente está falando de outro ser humano. A gente está falando de outra pessoinha que vai vir no mundo e vai ter seus desejos e suas vontades, né? E descobrir que ele veio no mundo porque o pai tinha uma idealização muito grande de ter filho, essa coisa eu amava antes de você existir, que é balela, né? Pode ser que isso seja ruim para a criança. Eu, particularmente, vocês podem responder aí nos comentários, né? Escrevam aí o que vocês acham. Vocês gostariam de saber que seu pai e sua mãe desejam muito, muito, muito você antes de você nascer? E que você veio só por causa de uma vontade individual, não porque duas pessoas se amaram, né? Enfim. Ah, mas as duas pessoas que estavam com vontade de ter filho, as duas idealizaram, e aí se encontraram e se juntaram. É, acontece bastante, né? Por isso que é sempre bom a gente olhar criticamente para nossas decisões. Tá? Não é fácil, mas é isso. Tá? Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado por ficar até aqui ao final do vídeo. Hoje foi um vídeo um pouquinho mais curto, tá? Comenta aí o que vocês acham, dá um like se vocês gostaram do vídeo, dá um dislike se não gostaram, né? Comentar é importante. E é isso. Beleza? Então, bom final de semana, boa semana aí para vocês e sucesso para todo mundo.